A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Poderoso Deus, amado Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Graças nós damos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e nesse momento estarmos reunidos no nome santo do vosso Filho, amado Jesus Cristo, buscando a Sua presença, Papai, buscando entendimento da Sua palavra, sabedoria, direção, buscando consolo. Há tantas coisas, poderoso Deus e amado Pai, que buscamos em Ti, Senhor. Que não seja somente os nossos problemas, mas que seja, Senhor, buscar entendimento da Sua palavra, porque a Sua palavra é que conserta, a Sua palavra é que remove montanhas, a Sua palavra é que cura, liberta, transforma, e que nós buscamos na Sua palavra é aprender com ela e sermos obedientes a Ti e servir a Ti, Deus, em espírito e em verdade. O maravilhoso Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está no nosso meio nesse momento. Nos dê a direção, o discernimento, a sabedoria, aquilo que o nosso Deus deseja nos ensinar. Escreve nas tábuas dos nossos corações, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus e nosso amado Pai. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, irmãos, sábado era umas 10h30 da noite, eu ainda não tinha um texto, com uma palavra pronta. Normalmente eu tenho isso durante a semana. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente fica tão preocupado, a gente fica tão correndo atrás das outras coisas, e a gente não é que se afasta de Deus, a gente acaba não se dedicando tanto ao nosso Deus quanto nós devemos. Então eu tenho uma preocupação há algum tempo comigo, com um desafio que de repente eu vejo como lá que desafio profissional. E isso muitas vezes tem me atrapalhado, tem me tirado a noite de sono, tem me levado a pensamentos de como fazer, de como ser. E no sábado que eu estava com essa preocupação, e aí me veio com uma palavra de Deus, e eu sei que ela foi direcionada para mim, e é essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Sabe, irmãos, a nossa mente está sempre ocupada com vários pensamentos, só que nós devemos buscar no nosso Deus como nós fazemos para nós organizarmos esses pensamentos antes de nós colocá-los em prática. Lógico, devemos buscar orar ao nosso Deus e buscar pela sua direção. É que nesse mundo nós vivemos, nesse sistema, é um sistema muito forte que tem muitas vezes nos levado a buscar o que ter, o que ser. Eu sei que nós sempre temos que seguir em frente, buscando conquistas. Eu acho que isso é saudável. Nós estamos sempre buscando algo a mais daquilo que já temos. Então, seguir em frente nessa busca parece que é uma coisa natural. Ela é natural até certo ponto. Até o ponto que essa palavra que nos diz assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6:33, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, nós bem sabemos que isso daqui, a palavra de Deus estava ali no Sermão do Monte, o sermão mais longo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que, para mim, a Bíblia que não mostra isso, mas eu creio que o apóstolo Mateus, pela sua experiência, ele era cobrador de impostos, homem, uma visão perspicaz, atento às coisas. Cobrador de impostos, com certeza, nos dias de hoje, muita gente não quer pagar imposto, quer usar de todas as formas para pagar menos. E creio que naquele tempo também não era diferente, ainda mais os impostos que o povo iria pagar para Roma. O povo não gostava de Roma. O que eu quero dizer com isso? Que ele era uma pessoa bem afinada lá com as coisas. Vou dizer assim que não era fácil de enganá-lo. Então, com essa experiência toda, eu acho que com os apóstolos ele ficou mais encarregado lá que de tomar nota, lá que das coisas, lá que das passagens. E nessa passagem, como eu disse, o nosso Deus estava ali proferindo lá no sermão aqui do monte. O que ele estava fazendo ali naquela pregação? Eu vejo ali que ele estava descrevendo as características que ele gostaria de encontrar nos seus seguidores. Agora eu vejo que tudo o que ele disse ali, tanto naquele tempo ali, como nesse tempo de hoje, é o contrário daquilo, da sociedade que eles viviam e da sociedade que nós vivemos hoje. Mas o que essa sociedade ela nos oferece, ela não pode ser comparada com aquilo que o nosso Deus tem reservado para nós. E nesse texto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui do simples também. Ele fala de comida, bebida, de vestimenta. Ele até usa duas belas figuras, as aves do céu e os lírios do campo. Ele diz que se Deus cuida delas, bem, como não cuidaria muito mais de nós, porque nós somos muito valorosos para o nosso Deus. E ali, o texto que nos mostra o contraste de uma vida direcionada a Deus contra uma vida direcionada ao dinheiro. O nosso Deus deseja que venhamos a ver o mundo segundo o seu ponto de vista. E que o nosso Deus deseja pôr outros propósitos para que possamos avaliar. E nesses propósitos, irmãos, nós temos que estar atentos aos propósitos de Deus, para que as nossas ideias não venham a bloquear essa visão que o nosso Deus deseja que nos passar. O nosso Deus é o melhor caminho se quisermos restaurar as nossas vidas. Os assuntos espirituais, eles não podem estar abaixo dos nossos assuntos terrenos. Eles têm que estar em primeiro lugar, como diz a palavra do nosso Deus. O texto nos diz que nós devemos priorizar o nosso Deus em nossas vidas. Mas sabe, irmãos, não é para nós só pensarmos na comida, que na bebida, ficarmos sentados esperando que todo nosso Deus venha que nos dá. Nós vemos que tudo que o nosso Deus realizou com o seu servo Jó, um homem de posses,
Tinha tantas coisas, o Jó perdeu e Deus a restaurou, todas aquelas posses, ainda uma quantidade maior. E na Bíblia nós vamos encontrar mais exemplos. Então, o texto aqui que nos diz comida, bebida e vestimenta. Mas o nosso Deus deseja que tenhamos o melhor dessa terra. Mas nós precisamos ter bem claros, irmãos, é que Ele deseja ser a nossa prioridade. Quando nós mudamos essa prioridade, é que nós desagradamos o nosso Deus. E nesse momento onde nós estamos vivendo, o mundo todo está vivendo um grande desafio econômico. No versículo 32, diz assim: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, irmãos, o nosso Deus sabe de tudo o que precisamos, Ele conhece os nossos sonhos, e Ele nos diz: não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que nós vemos, irmãos, é que o nosso Deus, Ele sabe quando os nossos filhos precisam de um calçado, quando alguém da nossa família precisa de uma roupa. Ele sabe que a mensalidade da escola já vai vencer. Ele sabe quando o alimento está acabando. Ele sabe do remédio que tanto necessitamos às vezes. Ele sabe dos vencimentos dos impostos. Nós sabemos que são vários. Ele também sabe daquela viagem que gostaríamos de fazer. Ele sabe que está no coração daqueles que pagam aluguel, deixar de pagar aluguel, daqueles que ainda não têm um carro, ter um carro. Então, o nosso Deus, Ele sabe de todas essas coisas. E Ele deseja nos dar todas essas coisas. O que nós precisamos é, como diz o texto, priorizar primeiro o reino de Deus. Ele pode agir em todas as nossas áreas dessa vida. Ele nos diz no Salmos 37:3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O nosso Deus nos diz é como se confiarmos nele, fazendo o seu querer, o que virá em nossas mãos irá durar para sempre. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós acabamos por conhecer o seu grande amor e nós nos deleitamos na sua presença. E nós entregamos a esse Deus único e maravilhoso toda a nossa vida. Nós submetemos a Ele a nossa família, o nosso trabalho, nossos bens e talentos. Tudo isso nós entregamos ao seu controle e à sua direção, porque acreditamos que Ele vai cuidar de nós muito melhor do que nós mesmos. E então nós aprendemos a esperar pacientemente até que o nosso Deus decida o que é bom para nós. Então, irmãos, é isso que esse texto nos leva a crer. E podemos crer que teremos prazer e alegria no nosso Deus, quando nós o conhecemos melhor. Por isso que Ele nos diz: buscai primeiro o meu reino. Então precisamos aprender a viver o simples de Deus. Ali Deus estava falando de uma maneira simples a todas aquelas pessoas naquele sermão do monte. E nós vemos, irmãos, que no deserto o nosso Deus sustentou o povo por 40 anos. E ali eles não tiveram falta alguma. Suas vestes não envelheceram
e seus pés não se incharam naquele lugar hostil. Nosso Deus cuidava deles, mas aí, irmãos, nós vemos que o coração deles estava longe de Deus. As palavras de Deus para muitos deles não tinham utilidade. E nós vemos que eles precisavam era de um reavivamento espiritual, porque pareciam que muitos deles estavam perdidos. E quantos de nós hoje também não parecemos que estamos perdidos? E sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos priorizar o reino do nosso Deus. Reconhecer a santidade do nosso Deus, que é manifestada pela sua justiça e pela sua misericórdia. Nós vemos que desde aquele tempo de Moisés até os dias de hoje, nosso Deus nos dá o sustento diário. E Ele nos tem ensinado a buscá-lo, tem nos ensinado a buscar a sua palavra, porque essas coisas são as fontes, as verdadeiras fontes da nossa vida. O nosso Deus hoje, como no passado, deseja saber o que está em nossos corações. Deseja saber se estamos guardando os seus mandamentos ou não. Ele nos quer fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Porque o que o nosso Deus determina não é vão. Antes, tudo isso é para a nossa vida. Então, estamos buscando o nosso Deus em estamos buscando o nosso bem-estar em falsos deuses, porque ele diz assim: ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O nosso desejo daquilo que queremos ter ou que queremos comprar não pode ser superior ao nosso comprometimento com o nosso Deus nos assuntos espirituais. Timóteo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E adiante, e mesmo diante dessas palavras, quantos não têm buscado a Deus apenas por amor ao dinheiro? E quando Deus abençoa, infelizmente, esses acabam por dar as costas a Deus. O nosso Deus deseja que as nossas vidas não busquem as coisas que irão desaparecer, que serão roubadas ou consumidas, ou que se desgastarão. Que não venhamos a ficarmos fascinados pelos nossos bens, para que esses não venham a nos consumir. Ele deseja que venhamos a vivermos satisfeitos com o que temos. Agora, não vamos confundir essas palavras. O que eu quero dizer é que devemos escolher o que é eterno e duradouro, em primeiro lugar. A preocupação demasiada demonstra falta de fé no nosso Deus e de entendimento a seu respeito. Ela nos impede de darmos atenção aos verdadeiros desafios aos quais o nosso Deus deseja que nos dedicamos. O nosso Deus disse ali, nosso Senhor Jesus Cristo que disse ali, que os bem-aventurados seriam recompensados por Ele.
que aqueles que choram irão receber o seu conforto, que os mansos e os humildes herdarão a terra, que os que têm fome e sede de justiça irão ver os resultados, que os misericordiosos irão alcançar misericórdia, que os limpos de coração irão ver a Deus, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e que os perseguidos irão herdar o reino dos céus. Então nós vemos, irmãos, o porquê Jesus Cristo disse sobre esse texto: buscar primeiro o reino dos céus. Agora, irmãos, nós vemos que todas essas virtudes aqui, ela é um desafio para todos nós, um desafio diário. Mas, irmãos, nós devemos perseguir em agradar ao nosso Deus, em fazer a vontade do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele tem algo muito especial reservado para todos nós. O salmista no 127:2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Irmãos, o trabalho, ele honra a Deus, mas precisamos de um tempo para a nossa renovação espiritual. É isso que esse texto nos diz. Nós precisamos priorizar. Vamos buscar nossos sonhos, as nossas necessidades, mas primeiro o reino de Deus. Muitas vezes, o que parece é que nos falta esse equilíbrio. Nós precisamos trabalhar, mas também precisamos descansar, confiando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz assim: porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, diante dessas palavras, não podemos deixar o nosso Deus fora das nossas vidas. Se nós deixarmos o nosso Deus fora da vida da nossa família, uma família sem Deus, ela se desintegra. O Salmo 68:9 diz assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. E na semana passada nós meditamos da confiança e esperança que os salmistas, todos eles tinham em Deus. E nós vemos aqui, o que o salmista aqui nos diz, é que as bênçãos do nosso Deus, elas são dadas a nós, dia após dia. Que a bênção do dia de ontem foi para o dia de ontem. E que a bênção do dia de hoje, o nosso Deus já tem reservado para nós. Então, irmãos, como é maravilhoso sabermos que cada manhã, cada novo dia, as misericórdias do nosso Deus se renovam e Ele demonstra o seu amor por nós todos os dias. E por isso nós não somos consumidos. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós seríamos, muitas vezes, pela dureza do nosso coração, nós seríamos consumidos. E nós temos muitas vezes nós demonstramos uma incapacidade em compreendermos a obra do nosso Pai, em compreender a sua graça para conosco e em não compreender o que o nosso Deus tem operado em nós. Então, podemos perguntar o quanto
duro está os nossos corações. O quão cego estão os nossos olhos. Estamos surdos para o nosso Deus, mas com os ouvidos atentos para a voz do mundo? O que está nos nossos corações? Onde estão os nossos pensamentos? Onde está sendo gastas as nossas energias? Quais são as nossas prioridades? E nós vemos, irmãos, que a jornada é longa e que o trabalho será duro. Mas nós vemos que o nosso Deus, Ele é longâmino. Ele revela todo o seu amor por nós. Ele tem demonstrado, Ele tem falado da sua graça. Ele tem nos mostrado, Ele tem falado que Ele tem uma obra para realizar em cada um de nós. Então, irmãos, não vamos deixar que nada venha a impedir o nosso Deus de executar essas coisas. E antes, nós vivíamos como as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Agora que nós conhecemos a Deus, vamos falar da sua graça maravilhosa, vamos falar que Ele é o tesouro maior. Vamos dizer a todos que o nosso coração está preso a algo que é muito mais importante do que tudo que temos visto e recebido até o presente momento. Vamos revelar a outros essa nossa comunhão, dizer que confiamos no Pai e que sua misericórdia é eterna, que Ele é fiel e tem revelado a sua bondade para conosco e também para todos aqueles que buscam de todo o seu coração. Nós podemos fazer o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dar graças ao nosso Deus em todas as situações, porque em todas elas Ele se faz presente. Então, seja o que for, irmãos, que estiver acontecendo, devemos ter a certeza que o nosso Deus tem o controle. E como Ele nos ama, nós podemos descansar. A nossa vitória, ela não virá da força do nosso braço, mas sim do poder e da misericórdia do nosso Deus a nosso favor. Somente as pessoas que têm fé em Deus podem realmente crer nisso. A palavra fala que fé é loucura para o mundo, mas para aqueles que a creem é a sua salvação. A fé é a certeza em algo que não existe ainda. Por isso ela é loucura para muitos. E muitos ainda não a compreendem, mas eles irão experimentar e aí irão compreender. Então, que possamos ser gratos ao nosso Deus, ao seu Filho amado Jesus Cristo, ao seu maravilhoso Espírito Santo por tudo, por todas as coisas, por todos os momentos, porque Ele sempre está conosco, nos suprindo, nos sustentando em tudo aquilo quanto precisamos. Então, irmãos, lá no texto inicial, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E na minha preocupação, na minha ansiedade, essa palavra falou muito comigo. Eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu preciso confiar no meu Deus, na direção do meu Deus, naquilo que o meu Deus deseja colocar em minhas mãos. Então, qual é a lição que eu tiro desse texto? É que nós devemos deixar o nosso orgulho, deixar a nossa independência pessoal, deixar de buscar somente o nosso bem-estar
Muitas vezes é isso que nós fazemos, não nos preocupamos com o bem-estar dos outros, que as nossas preocupações acabam nos impedindo de darmos atenção aos verdadeiros desafios que o nosso Deus deseja que nós venhamos a nos dedicar. E que os detalhes da nossa vida, eles podem ser confiados ao nosso Deus, porque o nosso Deus não ignora aqueles que dependem dele. E que os nossos atos de obediência ao nosso Deus é que fará com que iremos juntar tesouros no céu. Porque lá nem a traça nem a ferrugem consome. E lá os ladrões não minam e nem roubam. Então, irmãos, aonde estiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Amém, irmãos? Então, que essa palavra venha sobre nossas vidas, para que as preocupações desse mundo não nos tirem da presença do nosso Deus. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios e desejos, se forem do agrado do nosso Deus, o nosso Deus irá conceder a cada um de nós. Amém, irmãos? Cada um agora vá no seu cantinho, falar com Deus em oração, converse com o Pai, peça direção ao nosso Deus, que Ele nos ajude a manter o reino dele em primeiro lugar, para que a gente não descuide disso que é algo tão importante. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.